Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 446 e minguando até 844 dias, 5 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isso é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acessar isso com mais praticidade, já que este blog diário é uma continuidade. Vocês acompanhem tudo, né, e deixa de ser essa vítima social. É muito importante vocês fazerem esse curso, né, e trazer consciência para si. Faça isso, mas faça por você, com o intuito de que Deus vai, de uma certa forma, manifestar a sua realidade, a sua origem, né, digamos assim, para que você possa viver em paz dentro da sociedade, entregar uma coisa boa para a sociedade. Então, trabalhe isso na sua consciência, trabalhe esse curso em suas consciências, faça isso a vocês e faça com toda a dedicação e vocês vão entender o quanto isso vai ser interessante e importante para você, né? Vai muito esclarecer muita coisa. Entenda isso? Faça isso a vocês, ok? Eu deixo na descrição uma abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. A abertura ficou muito interessante. Essa abertura é o blog de 393, está na descrição. Dá uma olhada, veja ele, certo? E tire as suas conclusões sobre essa abertura, como que iniciou tudo. É muito importante que você faça o acompanhamento, porque o blog diário, ele é uma continuidade. E também deixo uma referência desse título, que é o blog de 399. Esse blog de 399 ficou muito interessante. Eu fiquei muito realizado de ter expressado, né, de ter permitido de uma certa forma que minha voz se conscientiza sobre aquilo, que minha voz fosse tivera entregando isso à sociedade, e eu me realizei com aquelas pronúncias, e vocês também vai se realizar quando vocês vê, e vocês vai ver o tanto que isso vai ser de importância para você, o quanto isso vai ser representativo dentro do seu corpo emocional, naquilo que diz respeito a Deus, né? Que hoje as pessoas elas relacionam a Deus somente o bem, por exemplo. É errado você entender isso e relacionar a Deus somente o bem. Quando Emmanuel esteve aqui, ele diz, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra, né? Em outra expressão, podemos dizer: todo poder foi me dado, né, sobre o bem, sobre o mal. Só que este mal, ele ia ter uma ideia de que ato de divisão de bens, essa divisão de bens, ela ia relacionar as pessoas, os corpos dela ia entrar em juízo, certo? Quando você tem o poder de realizar sobre o mal, você passa a ter poder sobre o mal, acima de vossos corpos emocionais, digamos assim. Quando você não tem o poder de realizar, você não tem o poder sobre o mal, de uma certa forma.
Então, naquele tempo, de uma certa forma, Emanuel se realizou sobre o mal. Para que ele pudesse ter poder sobre o mal, ele tinha que se realizar sobre o mal. E como que se realiza sobre o mal? Anticristo. Aí entra o anticristo emocional e entra o anticristo espiritual, tudo fora do seu corpo, porque esse espírito que está dentro de nós é uma intimidade íntima com Deus e com nós mesmos, mas o que vá para fora ele é para a guerra espiritual, ele vai servir para a guerra espiritual. Aí, até mesmo os corpos emocionais, eles vai ter um certo poder sobre este mal. Não é só aqueles que têm consciência, somente aqueles. Até os corpos que têm, né, eles vai ter um certo poder sobre isso. Por quê? Era um trabalho de unificação. Eu tenho um direito de uma coisa, outras pessoas também têm um direito, né. A princípio é isso, vocês compreendem. Mas aí, né, existe várias complicação, mas eu só estou dizendo o seguinte, na questão de globalizado e unificação, né, aí vai ter aqueles atos conscientes, atos emocionais, vai gerar confusão, né, sobre essas ideias, porque, sei lá, houve uma diferença, né, mas existe essa ideia que aonde que um tem direito de uma coisa, outro também tem que ter, né. Ou seja, os atos conscientes, eles passou a ter domínio sobre o mal, e os atos inconscientes também passou a dominar sobre o mal. Você vê aí dentro da sociedade. O blog anterior eu te dei alguns exemplos. Aliás, se você não viu, vai lá e vê, para a gente entrar neste contexto, ok? Vamos entrar aqui neste contexto, blog diário de 446, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, O Poder de Realização, parte 54, parte 6, ok? Vamos fazer a leitura deste contexto e depois nós viemos com a expressão livre. A expressão livre são tudo aquilo que é a dimensão Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos fazer a leitura e vamos para a expressão livre, ok? Vamos lá, para a leitura. A força de realização se divide em dois, e há um que se aplica ao bem e permanece no bem, e outro que se aplica ao mal e se volte para o bem. Pois a sua consciência é apenas uma explicação do mal, e de forma que o mal não pode morar com o bem, pois o bem tem o seu corpo e o mal ele não tem aonde reclinar a sua cabeça, pois é inimigo dos inimigos de Deus, sendo que o inimigo explica a porta fechada para o mal e os inimigos vai explicar as interação dessas portas. E de forma que a porta é um só, porém a interação dessas portas são muitos. Isto explica que isto explica o poder que está ativo para combater o mal com o mal, pois o bem ele não sofre alteração em sua criação, pois este mesmo é perfeito para um espírito consciente deste corpo emocional e podendo ter uma realização pessoal sobre o bem e sobre o mal, e sendo gloriado com Deus e com Cristo. Muito interessante, né? Tudo que foi dito. É muito. Se a gente for procurar entender isso, é tudo que. Continuidade, tudo, dando continuidade a tudo que eu falei, né? Tendo sobre o poder, sobre o mal. Agora vamos lá para a expressão livre, então vamos entrar logo e vamos dar continuidade nessa expressão que vai ficar muito interessante, né? A força de realização se divide em dois. Por que, que a força de realização se divide em dois? Se você tem o poder só sobre o bem, você é vítima social, né? O mínimo você tem que ter o conhecimento. O conhecimento não é um relacionamento corpo a corpo. É você saber como as coisas dentro da sociedade funcionam. Você está olhando, você está enxergando tudo, você sabe aonde que você está entrando, é uma cilada, você vai entendendo tudo, certo? Você vai entendendo tudo. Aí,
Ou seja, se você tem medo da sociedade, você fica acovardado, você fica oprimido dentro da sociedade. Eu já vi muitas pessoas boa, que faz boa, mas não quer viver, fica dentro de casa, né, caído numa cama, tendo pânico de medo dentro de casa, porque não quer enfrentar a sociedade, porque a sociedade está muito perigosa, né, naquela covardia toda. Ou seja, esse tipo de pessoa, por mais que ela seja uma pessoa boa, ela se tornou vítima do bem, por não ter conhecimento das coisas, digamos assim. Por não conhecer as coisas. O mínimo que você tem que ter é o conhecimento, ok? A força de realização se divide em dois. E há um que se aplica ao bem e permanece no bem, e outro que se aplica ao mal e se volte para o bem. Quando eu digo para você que outro se aplica ao mal e se volte para o bem, eu estou querendo dizer o seguinte: mesmo que você esteja num conflito, né, grandioso, muito grande, Deus, ele vai entender que você é uma pessoa, digamos, pura, que você é uma pessoa perdoada. Cabe a você perdoar a você mesmo para que você volte ao bem de Deus, que você volte à origem de Deus. Ou seja, perdoar é você reconhecer, você tomou conhecimento daquilo que você fez foi errado, então volte para casa, né? Que nem aquele rio, aquele o filho que pródigo, né, que ganhou uma herança, foi lá, repartiu o dinheiro para os pobres, né, todo, sei lá, deu dinheiro, sei lá, perdeu o dinheiro tudo, né, na farra, sei lá, eu não sei, perdeu o dinheiro tudo, perdeu o dinheiro. Aí depois ele entendeu que os porcos tinham um alimento melhor do que ele, né, fora da casa do pai dele, o pai dele volta atrás, então ele entendeu: "Olha, eu cometi um erro, o que que eu preciso fazer? Não, só preciso reconhecer no meu íntimo que eu estou errado. Vou chegar lá em casa, vou me humilhar para o meu pai. Pai, realmente, você estava muito certo, cara. Eu devia estar ficado aqui, estava no tranquilo. A minha mãe cozinhava para mim, né? Passava, me tratava bem, eu tudo. Vocês me tratou do bem, do melhor, e eu fui querer melhorar as coisas e eu só piorei, né? Entenda aquela humildade de se reconhecer a si mesmo, as suas proezas, seus dons espirituais, é isso que trata de arrependimento. Arrependimento, ele tem que, muitas das vezes, ele tem que cair pelo conhecimento de você estar no mesmo espaço de corpo, né, muitas das vezes você não precisa de estar humilhando as pessoas, tem gente que se humilha a outras pessoas, mesmo reconhecendo que está certo, ela vai lá e se humilha, porque está relacionando o interesse de um, o interesse de outro, né, sei lá. Aí, quando ele quer relacionar o interesse, você fala: "Não, tá tudo bem, né, eu tô errado". Mas não, às vezes não tá errado, mas ele quer convencer aquela pessoa que tá errado, que não é muito flexível e tal, né, sei lá. Aí ele vai e se humilha para a pessoa, existe muito isso. Mas a melhor da humilhação, o melhor do arrependimento é a consciência em si, você ter consciência em si. É isso que vai explicar o arrependimento. Porque quando você tem consciência em si, você acessa diretamente a Deus no seu íntimo, no seu corpo espiritual. Você entrou no seu corpo espiritual, você está na casa de Deus, voltou para Deus, olha, estava errado mesmo, hein, Senhor? Você estava certo, né? Me desculpa aí e tal, né? Aí tudo certo, aí você vai começar a ter um relacionamento íntimo com Deus, aí que vem o arrependimento. Mas o arrependimento vai vir pela uma realização, para você realizar coisas novas. "Ah, eu conheci aquilo, não deu certo, eu não vou mais por esse caminho. Eu me conscientizei daquele erro, aquela ideia, né, que eu considerei errado, que eu passei nela pelo tempo momentâneo, então foi errado, olha só, né, sacrifício do corpo vivo, né, errado, né, entendi. Não é correto ver os irmãos sendo humilhado, né, então, entendi. Aí as pessoas se arrependem disso, então elas começam a relacionar intimamente com Deus, e começam a entender, né, que o caminho que ela estava indo é errado, mas tem gente que não consegue. Os seus corpos emocionais são muito ativos. Ele é ativo, astuto, né, sei lá. Entenda isso, ok? E
outro que se aplica ao mal e se volte para o bem, né, isso que eu estava explicando, né. Ou seja, as pessoas ela se aplica ao mal e se volte para o bem. Nesse meio tempo, a gente se aplicar ao mal, existe o atos consciente que vai pelo anticristo, existe o atos emocionais, né. Serve essa exemplificação que eu dei agora, serve para os 2. É só você entender, é ato consciente, então ele vai permitir de propósito errar, né, porque ele quer ter uma experiência. É ato inconsciente? Ah, não, ele vai cegamente, sustentando aqueles vermes dos seus corpos emocionais, então ele chega numa frustração grande, enorme, quando você vê a pessoa muito em crise, né, porque ele se permitiu, né, a uma ideia, né, que ele pensaria que fosse dar certo e deu errado, sei lá. Pois a sua consciência é apenas uma explicação do mal, né, aqui estou explicando atos conscientes. Olha, pois a sua consciência é apenas uma explicação do mal. E de forma que o mal não pode morar com o bem, pois o bem tem o seu corpo, né? Por que eu falei que o bem tem o seu corpo? Porque nós temos a consciência da vida. Dentro de nós é a consciência da vida. É a consciência da vida, antes do nosso corpo. E é aqui que nós estamos explicando, né? Tiago, eu tenho explicado, a abertura do vídeo vai explicar, Tiago, antes que dá a consciência da vida do nosso corpo emocional. Certamente é uma exemplificação, Deus também vai estar lá no nosso interior. Quando Deus está íntimo de nós pode ter total consciência dessa vida, nós pode ter total consciência dessa vida, e sempre né, se realizar pelo bem. Quando você tem total consciência da vida, você vai sempre realizar pelo bem, vai sempre ter uma realização junto com Deus. Deus vai estar se realizando junto com você em todos os sentidos e está te dando poder sobre o mal, né? Ok? Entenda isso. E de forma que o mal não pode morar com o bem, pois o bem tem o seu corpo, né, a consciência da vida. E o mal, ele não tem aonde reclinar a sua cabeça. Quando eu falo que o mal não tem aonde reclinar a cabeça, ele vai por uma menção espiritual, no tempo de Guerra Fria, anticristo, coisas tudo negado, você desativa esse corpo emocional e cai na espiritualidade. As expressão aí que você vai vendo, você cai na espiritualidade, você vai vendo aí, cadê esse corpo aí? Quem está falando? Ninguém está vendo ele, não sabe quem é, não sabe de onde vem, nem para onde vai. É apenas uma voz, entenda isso. É apenas uma voz, é apenas uma voz. Aí você está conhecendo de quem, né? É um corpo emocional? Não tem nada de corpo emocional aqui, certo? Não tem nada de corpo emocional, você está ouvindo uma voz apenas, uma voz. Coloca isso na sua cabeça para vocês entenderem essa mensagem. Coloca isso na sua cabeça, uma voz. Aí, o mal, ele não tem aonde reclinar a cabeça, né? Vê aí o tempo de hoje, certo? Pode ser uma espiritualidade, pode ser uma coisa boa, pode ser, né, sei lá, uma exemplificação, sei lá. Vai depender de cada um de vocês de ouvir a voz de Deus, ok? E se permitir se realizar junto com Deus, ok? Mas aí talvez esse mal que não tem onde reclinar a cabeça seja uma coisa expressiva, coisa que não está mais morando dentro da gente, aonde que Deus não esteja mais, esteja do lado de fora, né? Criando uma imagem, uma falsidade para esse meu corpo, criando uma ideologia, trazendo consciência sobre as coisas erradas, trazendo consciência sobre as coisas certas. A palavra está aí, a voz está aí, as pessoas não sabem para onde vai, nem quem está absorvendo, quem não está, né? Você entenda isso de todas as formas, ok? Pois é inimigo dos inimigos de Deus, sendo que o inimigo explica a porta fechada para o mal. Quando, né, Emanuel foi ao sacrifício, entenda, fechou a porta. O portal fechou, por exemplo, né, porque era o único canal de Deus, digamos assim, vamos pensar isso, era o único canal de Deus, é a única fonte de Deus, digamos assim, a única fonte viva de Deus, é a única videira, a única, né, era a única. Mas aí foi ao sacrifício, as pessoas começou a propagar e fechou a porta, ficou fechado. Os atos conscientes viu a porta, né? Eles viu a fonte, né, não viu um corpo emocional, viu a porta, viu as fontes, viu o portal aberto, a porta do céu aberta, né, muitos se engrandeceram, né,
para o trabalho social, né? Muitos ficaram maravilhados, sei lá, só para vocês entenderem. Porém, a interação, né, e de forma que a porta é uma só, porém a interação dessas portas são muitas. Isto explica o poder que está ativo para combater o mal com o mal, né. Aí fechou a porta, deixa todo mundo para fora, 2 milênios de anticristo, vocês se responsabilizam, vocês se viram aí, certo? Quando eu vier de novo a abrir as portas do céu, tenha uma consciência de tudo, né, fica livre, não se faz pacto mais com o mal, né. Pegue esses conselhos, pegue esse meu conhecimento que eu estou te dando e sirva para você para uma eternidade toda. Não faça contradição sobre os seus corpos emocionais, certo? De uma certa forma é isso. Então abre as portas do céu, as pessoas começam de novo a ter consciência nessa fonte. A fonte volta de novo, né, a a a a ligar nós a Deus de uma certa forma. Pois o bem ele não sofre alteração em sua criação, pois este mesmo é perfeito para o espírito consciente desse corpo emocional, né. Vamos voltar aqui para vocês entender tudo. Vamos lá. Sendo que o inimigo explica a porta fechada para o mal, e os inimigos vai explicar a interpretação desta porta, e de forma você viu que muita gente usou o nome de Jesus para interpretar Emanuel? Não ia conseguir, porque os 2 estava dividido, ok? Entenda isso. Os inimigos vai explicar a interpretação dessa porta, e de forma que a porta é um só, porém a interação dessa porta são muito. Isto explica agora veja quando eu falo aqui eu estou falando antes ali quando eu falei Emanuel e Jesus, eu falei de uma porta, as pessoas que estavam interpretando a porta, interpretando Emanuel, eu falei de uma porta, né, de um corpo comum. Agora, de Jesus do relacionamento social, né, a porta fechada é o Jesus do relacionamento social. Agora entenda essa outra aqui, presta atenção. E de forma que a porta é uma só. Porém, as interpretações desta porta são muitas. Agora sim, isto explica o poder que está ativo para combater o mal e o mal. Qual que seria esse poder para combater o mal com o mal? O Cristo, o próprio Cristo, o mundo globalizado, o poder de Deus que se escureceu, digamos assim, que se anoiteceu para enxergar as estrelas, só, sei lá, chegar à estrela, né, para você ter consciência, ninguém ia brilhar pelo bem, né? Os filhos da treva, eles não iam ter luz, mas os filhos da luz iam ter luz, né, de uma certa forma, entenda isso. Eles iam ser bem vistos dentro da sociedade, ia ter famas para ele pelas obras que ele estava praticando nessa noite, mas aí esse poder ele é a fonte viva de Deus, ele é o próprio poder de Deus que está em crise. Quando nós entendemos que ele está em crise pelo corpo emocional, é anticristo. Mas quando ele está em crise pelo poder, ele é o próprio Cristo. Que se ele estiver em crise pelo corpo emocional, ele é o próprio anticristo. Mas se ele estiver em crise pelo poder de Deus, ele é o próprio Cristo. E o próprio Cristo é o próprio poder de Deus, a própria fonte de viva de Deus. Ele só muda de estágio, digamos assim, para que fazer com que os corpos entrem em juízo pelos seus vossos mal. Entenda isso? Não é interessante isso? Né? Entenda isso, ok? Pois o bem, ele não sofre alteração em sua criação, pois este mesmo é perfeito para o espírito consciente desse corpo emocional. Quando eu falo que o bem não sofre alteração, é porque ele vai ser bem de qualquer forma, certo? Por mais que eles tenham uma expressão muito negada, ele tem consciência em Deus, ele vai estar praticando o bem, ajudando a Deus de uma certa forma a fazer com que os outros corpos entrem em juízo pelos maus que praticaram, digamos assim. Fazendo o julgamento final, as pessoas vão olhar e falar assim: "Nossa, que político mau, né?" Mas não sabe que Deus está se realizando junto com eles. Mal são as pessoas que estão do outro lado, certo? Que estão criando aquela imagem que está sendo criado para fazer o outro, né, para criar um juízo para os outros corpos, para que os corpos dele entrem em juízo.
Entenda que delicadeza disso, porque são as nossas consciências espirituais, não são os corpos emocionais. Quando as pessoas estão olhando para os corpos emocionais, eles vão ver apenas crise, não vai ver uma realização, ok? Pois este mesmo é perfeito para o espírito consciente desse corpo emocional e podendo ter uma realização pessoal sobre o bem e sobre o mal, e sendo gloriado com Deus no seu íntimo e com Cristo. Muito bom, né? Muito bom. Entenda o quanto isso é interessante, tudo que foi dito. É muito explicativo tudo, né? Que a gente, se você estiver acompanhando, né, e fazer esse trabalho de conscientização de uma forma que você dedica a aprender a cada dia, eu tenho certeza que vocês não vai ser essa vítima social, vocês vão aprender muito, né, com este blog diário, vai aprender de todas as formas, né. É muito interessante tudo que foi dito, acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Vou terminar este blog diário de 446, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, o poder de realização, parte 54, parte 6, né? Eu ia ler mais um contexto para a gente dar expressão livre, mas o tempo vai ficar curto. O texto é maior, né? É maior, então vai passar do tempo daquilo que eu estou, né, de uma certa forma programando, certo? Que existe uma programação para que eu possa, fazer as coisas repetidamente para uma coisa e outra, para que a gente possa ter consciência em tudo, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, ok? Estou deixando um blog anterior para vocês acompanhar tudo que veio antes deste blog. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Também deixo o blog de 393, uma abertura deste título que ficou muito interessante. Se vocês, de uma certa forma, né, dedicar a aprender, né, a fazer esse curso, eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social, vocês vão aprender muita coisa, vocês vão ter consciência de muita coisa. Faça isso e faça vocês mesmos para que vocês possam conscientizar de tudo, para que vocês possam se realizar com Deus no seu íntimo, certo? Você permitir que Deus se realiza no seu íntimo. Quando você entendeu que isso é uma coisa boa para você, comente isso com os seus colegas, indique ele para que eles possam estar acompanhando à medida da forma que vocês permita que outras pessoas se realizem, né, nesse tipo de conteúdo, né, se realiza, vocês também serão realizados. Ah, quando você faz uma coisa que você considera bom para você e leva isso a outro, você se realiza junto com a pessoa, significa que você tem consideração com a pessoa, significa que você tem respeito, certo? E tudo vai ficar muito amplo na sua consciência, porque à medida que você dá, você recebe, à medida que você dá, você recebe o quê? Se você deseja paz para o outro, você vai ter paz da mesma forma. Se você dizer assim: "Ah, não quero paz para a pessoa, deixa ela em crise mesmo, deixa para lá, ela está pagando pelo que está fazendo", por exemplo, né, julgando as pessoas pelas aparências, aí aquela crise não vai para ela, vai para você, porque são a forma que você está pensando, ou se quiser pode entender, vibrando. Vibrar, pensar, é uma coisa só. Na forma que você estiver pensando, aquilo que está pensando a outro é o que você é. Você não vai prosperar, você não vai ter paz, você tendo uma crença limitada sobre as suas ideologias que você está criando a você mesmo, certo? À medida que você não se sinta responsável pelo outro, você não é responsável por si, certo? Sem quem tem para dar, dá, porque se você não der,
O que você tiver vai ser tirado, certo? Essa é uma proposta que o inimigo faz para o inimigo dos inimigos, certo? Se você tem uma coisa que é boa, que entendeu que é bom, dá logo. Dá, não espere, certo? Não espere, porque o ladrão pode vir e pode roubar você e pode roubar mais outros, sei lá, sei lá. Mas é só uma ideologia, compreenda que tudo isso é uma ideologia para que vocês compreendam. Não é acaso de fazer críticas sobre o corpo emocional, fazer uma crise sobre o corpo emocional, é caso de trazer uma conscientização apenas, ok? À medida da forma que eu vou estimulando os seus corpos a entrar em crise, menos vocês vai ter consciência para ouvir com seus ouvidos espirituais, para se conscientizar com Deus. Então, entenda, o medo não é uma coisa boa para você ficar propagando a consciência dos outros. Ou seja, se você viu que é bom para você, dê ao outro, certo? Isso que você entende que é bom para você, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.